Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. A Conselhia do CDS Porto fez saber que não apoia a candidatura de Luís Filipe Menezes à segunda maior cidade do país. O partido diz que está disposto a renovar a coligação, desde que o PSD desista de avançar com o nome de Luís Filipe Menezes às autárquicas do Porto. A minha decisão é irrevogável e aproveito para dizer aos portuenses, da cidade onde vivo há 40 anos, que amo muito e para a qual acho que tenho boas ideias e bons projetos, de que vou ser candidato à Câmara do Porto. Foi com estas palavras que Luís Filipe Menezes anunciou em entrevista à SIC a 12 de setembro que era candidato às autárquicas 2013 pelo PSD à segunda maior autarquia do país. O atual conselheiro de Estado fez saber ainda que, caso seja eleito, vai transformar o Porto na Barcelona Oeste da Península Ibérica. No entanto, as reações não demoraram e esta semana, em comunicado, a Conselhia do CDS-PP Porto fez saber que não vai apoiar a candidatura de Menezes e justifica esta decisão, lê-se no comunicado, por acreditar que os princípios que definem a política do Dr. Luís Filipe Menezes não seriam benéficos para o Porto, pelo que resultariam num claro retrocesso para a cidade. Os centristas afirmam-se disponíveis para renovar a coligação dos últimos mandatos com os sociais-democratas, mas desde que estes desistam de fazer avançar o ainda presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Uma ameaça clara ao PSD que espelha a atual situação de coligação no governo. No entanto, Luís Filipe Menezes conta com o apoio de Miguel Relvas. O governante deixou claro que o social-democrata deve continuar na vida política e contribuir para a afirmação do Norte. Recorde-se que Rui Rio está impedido de se recandidatar devido à limitação de mandatos e o mesmo acontece com Menezes na autarquia de Gaia. A autarquia do Porto é liderada pela coligação PSD-CDS-PP desde as eleições de 2001, quando o Rio derrotou o socialista Fernando Gomes. E nas autárquicas de 2013, Menezes terá pela frente Manuel Pizarro, o nome escolhido pelo PS, e o líder socialista José Seguro já fez saber que quer ganhar a Câmara do Porto em 2013. Vários projetos do Conselho de Gaia foram apresentados a uma comitiva de empresários chineses. O autarca gaiense considerou que Portugal é uma porta para entrar na Europa e o Porto uma porta para entrar em Portugal. Empresários e investidores chineses visitaram o município de Gaia. O convite partiu da autarquia com o objetivo de promover oportunidades no concelho. E precisamente o autarca gaiense destacou o potencial da região norte. Visita de cortesia, mas quando se trata de Portugal e da China, nunca podemos pensar só na cortesia. Temos um passado comum muito importante, de grande amizade, de grande cooperação, distendida, muito mais virado para o comércio, para a cultura, do que para interesses mais perversos que porventura outras potências europeias tiveram no Oriente. Não foi o nosso caso. Daí que hoje há condições excelentes para cooperar com a China. Portugal pode ser uma porta de entrada para a Europa e dessa forma o investimento estrangeiro torna-se essencial para os investidores e para o país. Vamos apresentar um conjunto de projetos, só para terem uma ideia do que se passa aqui na região, projetos públicos e privados, para o qual muitos deles terão outra pujança e outra capacidade de desenvolvimento se houver investimento estrangeiro, e obviamente que o interesse da China para nós é um interesse muito significativo. Estamos a falar de uma das grandes, uma das 2, 3 maiores potências do século XXI. Durante a visita ao município foram apresentados alguns projetos à delegação que, por sua vez, se mostrou encantada com Gaia e também com as possibilidades de negócio. Eu penso que sim. Como há 24 anos eu estudei em Portugal e quando estive em Portugal, recentemente fizemos alguns estudos e apresentamos estudos aos nossos amigos empresários e ficaram todos interessados em conhecer
somente o ambiente de investimento, a legislação vigente e projetos que estão disponíveis para cooperar. Já é o quarto dia que estão em Portugal e estamos cá, portanto, ficamos todos encantados. Penso que a curto prazo terá alguns projetos por concretizar. Uma visita a título informal com o objetivo de captar investimento chinês. Avançamos agora com a atualidade regional. O projeto da Plataforma das Artes em Guimarães, do Gabinete Pitágoras do Porto, venceu o prémio do público do concurso de arquitetura da revista e portal na internet Detail. O concurso, promovido pela revista alemã, recebeu 598 candidaturas de arquitetos de 50 países, dos quais foram selecionados 25. Estes projetos foram avaliados por um júri internacional e por voto popular na internet. No total, foram registados cerca de 4.000 votos. O Tribunal de Contas advertiu os elementos do Executivo e da Assembleia Municipal de Miranda do Douro por eventuais ilegalidades decorrentes da contratação de um empréstimo bancário de curto prazo de 700 mil euros. O vice-presidente da Câmara disse que havia informações técnicas de que o município tinha um endividamento a curto prazo, situação pela qual se avançou a contração de um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos. Segundo o Tribunal de Contas, uma eventual condenação é sancionável, como uma multa para cada um dos responsáveis autárquicos. A Câmara do Porto aprovou o nome Amor de Perdição para o largo fronteiriço da cadeia da Relação e também a doação da estátua Amor de Camilo de Francisco Simões para colocar na Rua da Cadeia da Relação. A proposta para chamar Amor de Perdição ao largo fronteiriço da cadeia foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Toponímia e contou com a abstenção dos vereadores socialistas. O Guimarães Jazz apresenta em 2012 um cartaz ambicioso com músicos como Herbie Hancock ou Randy Brecker no cartaz, mas sem esquecer a forte aposta na apresentação de novos projetos. O festival decorre entre 8 e 17 de novembro. A 21ª edição do Guimarães Jazz é reforçada pela Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012, mas segundo um dos responsáveis pelo evento, as linhas de orientação do festival não foram alteradas. Rui Costa é o melhor ciclista português da atualidade. O atleta, que em 2011 foi considerado o melhor do mundo em sub-23, está agora no top 10 mundial. O ciclista esteve esta semana no programa Fora do Jogo e, apesar de competir por uma equipa espanhola, não nega que gostava de participar na volta a Portugal. As condições que dão é que há um ranking onde os orçamentos das equipas são muito altos comparados a Portugal e onde existe 20 equipas da World Tour, onde estão os melhores corredores, onde estão as melhores provas, e então talvez a diferença é essa comparada a Portugal. Tencionas voltar a competir em Portugal? Bom, um dia, quem sabe, não é? Gostava sem dúvida um dia voltar a Portugal, correr a volta a Portugal, mas pronto, para já não tenho nada em concreto. Não deve haver melhor gosto do que um ciclista ganhar uma volta a Portugal, não é? Sem dúvida, acho que para um português estar sobretudo a correr uma volta a Portugal tem que ser bom, porque sentindo o apoio do nosso público português ainda em massa, não é? 10 toneladas de bens alimentares foi o que a iniciativa Futebol Solidário conseguiu arrecadar em Vila Nova de Gaia no último fim de semana. Os alimentos serão agora distribuídos pelas juntas de freguesia, parceiras da Cruz Vermelha em Gaia. Juntos contra a fome. Foi o mote para juntar num jogo solidário os amigos do futre e as estrelas de futebol. O local escolhido foi o Estádio do Candal e contou também com a participação de cerca de 100 voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa. E o resultado não poderia ter sido melhor. Já conseguimos 10 toneladas, por isso temos de estar orgulhosos, e hoje vou dormir muito bem, não é? Porquê? Porque sei que amanhã
há pessoas que vão estar um bocadinho menos mal, não é? Foram 10 toneladas de alimentos não perecíveis que o projeto conseguiu arrecadar com o Futebol Solidário. Alimentos que serão distribuídos pelas juntas de freguesia parceiras da Cruz Vermelha Portuguesa em Gaia, Santa Marinha, Oliveira do Douro, Mafamude e Madalena, que irão entregar os cabazes a famílias carenciadas. Eu não sei a quantidade de famílias sinalizadas de todas as freguesias, mas, por exemplo, sei que Santa Marinha tem 300 famílias. E, portanto, isto para eles também acaba por ser uma renovação de estoque. Foi uma forma de eles próprios conseguirem dar respostas mais eficazes e mais duradouras à população que servem. Um projeto solidário que fez com que a população de Gaia se unisse em prol de uma causa solidária. A avaliação neste momento é mais do que positiva. O resultado alcançado, de cerca de 10 toneladas, superou em muitas nossas expectativas. Primeiro porque temos todos muita a noção do período que estamos a viver e, portanto, não estávamos à espera de uma adesão tão grande em termos de fornecimento de géneros, mas felizmente o povo português é solidário, o povo português em geral e o de Vila Nova de Gaia em particular. Futebol Solidário, um projeto que juntou várias caras conhecidas, todos por uma causa: solidariedade. Certamente por uma boa causa, e continuamos neste Jornal Regional, como é habitual, à quarta-feira, com Elísio Pinto no comentário. Boa tarde, Elísio, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Antes de mais, em agosto, a taxa de desemprego em Portugal era de 35,9%. A Comissão Europeia chama a atenção para um flagelo que a crise está a inflacionar: jovens entre os 15 e os 29 anos sem qualquer ocupação, ou seja, sem trabalho e sem estarem a estudar. É uma geração desperdiçada, Elísio? Eu penso que sim, muito boa tarde. Há um conjunto de problemas que se duplicam, estão-se a agudizar de ano para ano em Portugal. E, efetivamente, essa faixa etária entre os 15 e os 29, hoje temos conhecimentos, através de diversos estudos, que é de veras preocupante. Contudo, também importa aqui dizer que, quer através do Impulso Jovens, um conjunto de medidas, quer a obrigatoriedade também do 12º ano, são medidas que este Governo, enfim, e outros governos também, têm conseguido pôr em prática para diminuir esta percentagem tão preocupante que nos deve, efetivamente, preocupar a todos. Estou certo que, com a medida do Impulso Jovem, que é um estímulo às pequenas e médias empresas de captar alguns jovens que, por este ou por aquele motivo, não continuaram os seus estudos ou que concluíram também os seus estudos, abrindo novas portas, novos horizontes, no sentido de realmente eles poderem perspectivar um futuro com alguma sustentabilidade, direi. Contas feitas, Portugal perde por ano cerca de 2.700 milhões de euros por causa destes jovens inativos. Existem soluções que veja no curto prazo? Eu penso que nós estamos envolvidos numa União Europeia. E, portanto, independentemente dos números... Aliás, estes números são parecidos. Exatamente. E são transversais a toda a Europa. Exato. E são preocupantes. Eu penso que os países que fazem parte desta União Europeia terão que encontrar políticas viradas precisamente para este problema que nos preocupa, que nos aflige, no sentido de serem superados ou diminuído esse próprio sofrimento. Nós estamos a Grécia tem 23,2% de jovens entre os 15 e os 29 anos. A Itália tem 22,7%. A Irlanda, 22%. O Reino Unido, 15,5%. E nós, obviamente, temos aqui 14%. A própria média da União Europeia ronda os 15,4%. Portanto, eu penso que, ou entendo, melhor dizendo, que os países que fazem parte desta União Europeia têm que encontrar políticas e medidas que efetivamente possam diminuir este grave problema que todos nós enfrentamos, independentemente de ser em Portugal ou em Espanha ou em Itália. Contudo, é preciso e importa aqui replicar ou afirmar que o nosso país, Portugal, esta medida de obrigatoriedade de todo jovem ter que estudar até o 12º ano é precisamente para impedir
que, independentemente do mercado, da própria economia, não encontrar soluções, mas pelo menos conseguirem o 12º ano para terem alguns conhecimentos e peças de ferramenta que efetivamente possam estar mais habilitados, como dizia bem, para o mercado de trabalho quando acontecer estas novas oportunidades. Então considera que a solução será mesmo uma solução concertada, ou seja, uma solução a 27, mas acha que a Europa está aberta a tomar decisões tão concertadas? Não lhe parece que a União está um pouco fragmentada e que há muito o medo de se entrar e de se constrangir algumas soberanias? A questão que coloca é muito complexa. E, efetivamente, nós envolvemos e fazemos parte de uma comunidade europeia que, segundo todas as indicações que nos deram, foi que a nossa qualidade, a melhoria da qualidade de vida iria ser, efetivamente, uma grande visibilidade. É verdade que isso aconteceu durante um conjunto de anos. Nós hoje provavelmente estamos a pagar uma fatura de desvaneios, de má políticas, de excessos, de alguns projetos megalómanos. Mas o que é certo é que hoje em dia temos estes problemas em cima da mesa. E acho que todos, independentemente dos países, têm que encontrar políticas para diminuir esta preocupação que nos afeta a todos nós. E estou convicto que, mais tarde ou mais cedo, essas medidas terão que ser encontradas, quer através de iniciativas à empregabilidade, quer como outras iniciativas que, efetivamente, no âmbito das pequenas e médias empresas, em que a economia tem que olhar para essas pequenas e médias empresas e realmente criar um conjunto de oportunidades para bem de todos e para o bem do nosso próprio país. O aumento da imigração é também uma perda para o país. Quando é que Portugal terá capacidade de acolher novamente e de receber novamente os jovens que, durante este ano, o ano passado, imigraram em busca de um futuro que aqui, no seu país, não encontram? Eu aí não sei se estou de acordo. Independentemente de, claro que um pai e uma mãe ver o seu filho emigrar, há uma saudade que por vezes não conseguimos descrever o que é isso mesmo de saudade, essa palavra. Mas sendo certo que, apesar do investimento que o nosso país faz nesses jovens, devidamente e muito qualificados, não é só uma perda. Eu penso que as suas receitas que trazem e devolvem para o país é também um próprio investimento. Portanto, nós hoje em dia, nós vivemos numa sociedade ou num mundo global. E, portanto, isso... um jovem tem que, se é na França, se é na Suíça, se é na Alemanha, se é nos Estados Unidos da América, nós hoje temos que estar preparados para desempenhar as nossas funções no país que efetivamente nos possa oferecer um conjunto de melhoria e de sustentabilidade para a nossa vida, para o nosso projeto de família, independentemente de ser em Portugal. Portanto, porquê? Até tendo em conta as novas tecnologias, as tecnologias de informação e comunicação, nós hoje estamos sempre em comunicação. Hoje não é como nos anos 1960, que houve uma grande imigração também. Mas essa desqualificada? Essa desqualificada, provavelmente, mas também qualificada. Claro que ainda bem. O país, a partir então de 1974, fez um grande investimento na formação e preparação dos nossos jovens e hoje temos quadros de grande valor e que são uma grande referência em diversos países da Europa. Eu penso que isso também para nós é um enorme orgulho. No âmbito da saúde, particularmente jovens enfermeiros que vão para o Reino Unido ou para outros países. Ou seja, os jovens devem encarar o mercado de trabalho hoje como um mercado de trabalho globalizado, tendo em conta também uma vantagem, a língua portuguesa, claro que e procurar espalhar, é isso? Politicamente não é correto dizê-lo, mas é verdade, nós hoje temos que estar preparados precisamente para partir a qualquer momento para um país que nos possa abrir as portas para desempenharmos as nossas funções em prol de uma comunidade ou de outro país. Porque os tempos têm-nos dito que, efetivamente, a escassez e a própria economia e o próprio mercado de trabalho não oferece abertura, não há abertura de tantos empregos como também de formação que nós temos gerado. E, portanto, eu penso que isso não deve ser assustador. Preocupante é quando os jovens dos seus 29, 30 anos, 25 anos
perspectivam criar um projeto de família e o próprio país, no seu mercado de trabalho, não lhes oferece. Pois se a França, se a Suíça, se a Inglaterra, se a Alemanha abre as portas e recebe de braços abertos esses jovens, eu penso que não é drama nenhum, obviamente. Quando olhamos para o mapa populacional do nosso país, há uma tendência clara para as pessoas se fixarem no litoral, ou seja, há muito do nosso interior que está ao abandono. Não lhe parece que aqui, em vez de imigração, poderíamos falar em migração dentro do próprio país, desenvolvendo outras áreas de negócio no interior do país? É possível. Ou ainda não há condições para isso? É possível. Eu penso que o Governo tem que se preocupar, este ou outro Governo qualquer, tem que se preocupar com um conjunto de valores que efetivamente nós temos, no sentido de os potenciar e criando oportunidades para esta qualidade de jovens que efetivamente são uma referência no nosso país. Claro que nós estamos a viver um momento de grandes dificuldades. Isso não pode passar despercebido a ninguém. Não importa agora citar quem é que nos criou ou quem nos colocou nesta situação, mas por vezes é importante relembrar para que não possamos esquecer, mas sendo certo que o momento presente não é o momento para criar essas grandes oportunidades. É o momento para responder essencialmente a um conjunto de necessidades mais primárias, no sentido das pessoas poderem continuar a viver e não vegetarem. E depois, sim, havendo possibilidades e saindo o país, saindo desta situação tão difícil, em que nós estamos, direi, amarrados a este entendimento com a Troika, a este memorando com a Troika, e então, a partir daí, penso que poderemos, efetivamente, potenciar essas áreas, por vezes, esquecidas do nosso país. Passamos para o nosso segundo tema de hoje. Foi em setembro que Luís Filipe Menezes anunciou a sua candidatura à autarquia do Porto e até agora, de setembro até este final de outubro, muitas têm sido as reações. Antes de mais, pela indefinição se Menezes poderá ou não se candidatar efetivamente, uma vez que existe uma lei de limitação de mandatos. Qual é a sua perspectiva, Elísio? Claro que a lei da limitação de mandatos coloca-se porque há uma personalidade nacional, um conselheiro de Estado, que está disponível, portanto, a concorrer ao município vizinho, que neste caso é o Porto. Eu penso que se não fosse a figura de Luís Filipe Menezes, a situação da limitação de mandatos nem sequer se colocaria. Uns dizem que efetivamente é a função, outros dizem que é o território. Bem, é verdade que é importante haver uma clarificação da lei. Haver uma leitura, aqui uma interpretação, pelo menos, da letra da lei. Mas há muita boa gente entendida na matéria que diz que não é necessária essa mesma clarificação. A lei é específica, é clara e, portanto, o limite de mandatos tem a ver somente com o território e não com a função. Portanto, e convenhamos, o Dr. Luís Filipe Menezes é uma personalidade sebejamente conhecida, com uma enorme experiência de vida política, que ao assumir uma responsabilidade destas, não assumiria sem ter devidamente uma garantia de que é ao território e não à função. Portanto, eu volto a repetir, isto só se... Ele, quando anunciou a candidatura, já sabia que estava dentro da... Sim, claro, da legalidade, obviamente. Portanto, eu repito, isto só se comenta... E é conversa, ser provavelmente... A figura que é? Exatamente, não tínhamos dúvidas. Se fosse o Elísio Pinto candidatar-se a uma freguesia vizinha, certamente que isso não se colocaria. Contudo, eu devo dizer, até para acalmar algumas águas e deixarmos de ter este ruído de fundo, que era importante que houvesse uma clarificação da lei no âmbito da Assembleia da República, através de uma pronúncia, para que efetivamente não fique dúvidas a ninguém. O CDS-PP, atualmente em coligação na autarquia do Porto, referiu esta semana em comunicado que não apoia uma eventual candidatura de Luís Filipe Menezes. Vai mesmo mais longe e diz que os princípios que definem a política do Dr. Filipe Menezes, estou a citar naturalmente, não seriam benéficos para o Porto, pelo que resultariam num claro retrocesso para a cidade. O que é que estas palavras, eu sei que não foram ditas por si, é um comunicado do partido do CDS-PP Porto, mas o que é que quer dizer? Que leitura é que faz delas? Olha, eu estou a comentar esse tipo de afirmações. Eu vejo que esses responsáveis políticos desconhecem completamente o desenvolvimento e o crescimento da maior nobreza no município de Vila Nova de Gaia. E mais,
eu penso que a forma clara, que não deixa dúvidas a ninguém, é o eleitorado de Vila Nova de Gaia, que tem reconhecido sistematicamente com maiorias absolutas. A última foi, aliás, a maior. A maior do trabalho, da grandiosidade, da nobreza desse mesmo trabalho do Luís Filipe Menezes e toda a sua equipa. E mais, isso é passar um atestado, provavelmente de minoridade, a todos os militantes e simpatizantes do CDS-PP em Vila Nova de Gaia. E não só, também a nível nacional. Aliás, Vila Nova de Gaia é um exemplo, é uma referência. Fez um grande investimento em infraestruturas, em políticas sociais, de educação. Enfim, eu penso que é extraordinário o que se passou em Vila Nova de Gaia. Há um antes e um depois de Luís Filipe Menezes. Sem dúvida, mas eu penso que isso não pode. Mas também há dívida dentro da autarquia. A dívida, ela ou tem pode que ser relativizada? Não, a dívida é relativa tendo em conta o forte investimento que foi feito em Vila Nova de Gaia. E claro, há que o reconhecer, mas essa dívida está devidamente sustentada. Agora, o que importa é a qualidade de vida que as pessoas hoje têm em Vila Nova de Gaia. Hoje há habitação social, hoje há acessibilidades, hoje há escolas de modelo mundial em Vila Nova de Gaia. Há políticas sociais, desde o serviço no âmbito da educação, dos manuais escolares gratuitos até ao 4º ano, que agora vão implementar até ao 5º ano. Cantinas a funcionar. Enfim, há um conjunto de medidas que hoje valorizem muito o cidadão e as pessoas. Aliás, é de enaltecer um conjunto de políticas no âmbito da liderança de Luís Filipe Menezes que são vocacionadas e direcionadas para as pessoas. As pessoas são o mais importante na vida coletiva e na vida que o Dr. Luís Filipe Menezes tem feito ao serviço do município de Vila Nova de Gaia. Considera então que é por desconhecimento da obra ou do trabalho de e vejamos, ainda hoje, 2 ex-vereadores de Rui Rio, que é o Marcelo Mendes Pinto e a Filipa Correia Pinto, vêm desmentir e vêm desvincular-se completamente dessa posição da Comissão Política de secção, temos que frisar, não é distrital, do CDS-PP, é uma Comissão Política de secção do CDS que tomou, e não foi em plenário. E também o Artur Jorge Bastos, um conselheiro nacional do CDS-PP, que não se vê nessas declarações tão dramáticas para o próprio partido em si. Essa posição, que obviamente teve a liberdade que tem, mas que não coloca bem esta própria coligação governamental. Isso demonstra, sim, uma grande falta de conhecimento do que é a obra em Vila Nova de Gaia, porque a justificação para não apoiar é a gestão negativista ou negativa do próprio Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia. Mas eu penso que ela aqui está devidamente justificada e de que forma? Pela excelente qualidade de vida que as pessoas hoje têm em Vila Nova de Gaia. Portanto, isto é, são políticas direcionadas para as pessoas. Eu costumo dizer, e é verdade, e não estou aqui de forma alguma a deixar uma ideia de bajulação, mas é a componente humana e solidária que Luís Filipe Menezes tem. E isso provavelmente incomoda algumas pessoas, obviamente. Claro que nós sabemos que Deus que é Deus não agrada a todos, Luís Filipe Menezes também não poderá agradar a todos. Mas o que é certo é que houve personalidades importantes dentro do próprio CDS-PP que se vieram já, ou que desmarcaram-se, melhor dizendo, completamente essa posição da Comissão Política de Secção do CDS do Porto. Estamos mesmo a terminar o nosso comentário. Não queria deixar este comentário sem lhe deixar aqui os parabéns pelas 4 toneladas conseguidas pelo Paraíso Solidário no último fim de semana. Até à próxima semana, Elísio. Permita-me só deixar um agradecimento do fundo do meu coração, não só àqueles que estiveram envolvidos nessa recolha, mas todos aqueles que contribuíram para este grande sucesso de angariação de alimentos para isso solidário. Muito obrigado. Até para a próxima semana. Na próxima quarta-feira, Elísio Pinto regressa então ao comentário do Jornal Regional. Agora as previsões do tempo para amanhã. Todo o território continental está amanhã sob alerta amarelo por causa do vento e também da chuva. Está também prevista a ocorrência de trovoada nas regiões a sul do Tejo. Quanto às temperaturas máximas para quinta-feira, 20 graus para Porto e Lisboa, 19 graus de máxima para Faro. A informação regressa amanhã à Regiões TV. Até lá, fique bem.
Portugal.